A ela ainda é uma incógnita para muita gente, inclusive para o meio científico. Mas para dar maiores esclarecimentos sobre essa doença, é que está aqui com a gente a neurologista Maria do Desterro, que vai falar um pouquinho sobre a esclerose lateral amiotrófica. Muito obrigada, Maria do Desterro, por ter aceito o nosso convite aqui para o Viva Saúde. É um prazer, Márcia, estar aqui com vocês e espero poder contribuir para o esclarecimento dessa patologia tão misteriosa. Maria do Desterro, fala para quem está em casa o que é a ela, a esclerose lateral amiotrófica. Então, essa é uma patologia neurológica, é uma doença que atinge o sistema nervoso, tanto central como periférico, e compromete pessoas de ambos os sexos. Os pacientes acometidos são aqueles acima de 40 anos, a maioria está acima dos 40 anos. E ainda, como a Márcia falou, é uma incógnita para a medicina, não sabemos exatamente a causa, o que leva o sistema nervoso a começar um processo de degeneração, é o que se chama neurodegeneração. Vai acontecendo uma perda, uma morte de neurônios, que são as células que fazem o sistema nervoso funcionar, e os neurônios acometidos são os neurônios motores. Então a pessoa começa a apresentar perda de força. Gradualmente, essa perda vai se espalhando por várias partes do corpo e isso é um processo bastante doloroso, misterioso, mas dependendo da maneira como a pessoa encara, como enfrenta, esse processo pode desafiar os prognósticos médicos. Já que você falou em desafiar, o diagnóstico é fácil, é difícil conseguir diagnosticar a doença logo no seu início? Não é um diagnóstico difícil. Com os critérios que estão bem claros de diagnóstico, para um neurologista, normalmente não é um diagnóstico misterioso. A doença em si as suas causas, o fato de não haver ainda um tratamento que cure e que dê um resultado mais favorável, isso é misterioso, mas diagnosticar não. Existem métodos que permitem um diagnóstico ainda na fase inicial. Como são os primeiros sintomas? Quais os primeiros sintomas da ela? Pois é, como eu falei, é uma doença que compromete os neurônios motores. Então, o paciente começa a perder força e, aliado à perda de força, ele vai apresentando atrofias, por isso o nome é amiotrófica, mio de músculo, né? Então vai acontecendo uma atrofia muscular e esse é um processo progressivo. Nós temos alguns exemplos mundialmente conhecidos, como o caso do físico, né, astrofísico Stephen Hawking, que acho que é o caso mais conhecido dessa patologia. A gente vê fotografias dele e ele funciona realmente, assim, o exemplo dele é um protótipo de como a maneira como o indivíduo convive, a resiliência que ele desenvolve na luta pela vida pode mudar prognósticos. Então esse físico, por exemplo, assim como outros pacientes que eu tenho, eu digo assim, o privilégio de conhecer, porque são pessoas extraordinárias, resilientes, a gente vê essas pessoas vivendo e desfrutando da vida dentro do contexto que eles aprendem a conviver por mais de 10 anos. Então não são a doença, existe um adágio em medicina que diz não há doenças, né? Existem doentes e a doença, de um certo modo, é modificada pela maneira como o paciente convive. Nesse sentido, eu tenho, como eu disse, privilégio de conhecer alguns casos que eu acompanho há mais de 10 anos. O próprio físico é um exemplo, ele continua produtivo cientificamente e isso é uma outra característica da doença, ela se restringe ao sistema motor. A parte cognitiva do paciente, a parte sensitiva fica preservada. Ou seja, ela continua consciente de tudo que está à volta dela. Exatamente. Doutora Maria do Desterro, como a doença é de pouco conhecimento da população, quando a pessoa recebe o diagnóstico, qual é a reação geralmente dela? Eu costumo dizer que
A gente deve dar um diagnóstico sempre estimulando a esperança. Porque em medicina, aquilo que hoje é um prognóstico fechado, né, uma doença que não tem cura, isso é a realidade hoje. No entanto, há muito dinheiro, há muita linha de pesquisa voltada para essa patologia. E dessa maneira eu costumo dizer, é uma doença que à luz da medicina hoje, nós não temos um desfecho, uma solução curativa. Mas eu costumo sempre dizer que a esperança transforma o prognóstico. De um modo geral, os pacientes recebem esse diagnóstico, alguns não conhecem, nunca ouviram falar, e a gente vai gradualmente conscientizando ao paciente e à família das características dessa doença. Como conseguir diagnosticar a doença? Quais são os exames necessários para o diagnóstico? Basicamente, o diagnóstico é essencialmente clínico, é o exame neurológico que mostra que é essa patologia. Pode-se usar meios chamados eletroneuromiografia, que é uma forma assim, bem contundente de diagnosticar do ponto de vista eletroneuromiográfico, mas o exame neurológico mais o estudo eletroneuromiográfico são suficientes para que se chegue ao diagnóstico. A gente sabe que ela é uma doença degenerativa. A senhora acabou de dizer, né, que a mente ela fica lúcida completamente, intacta. Quais outros sentidos, digamos assim, permanecem intactos? Então, a cognição, que é a capacidade de elaborar soluções, de ter consciência e de interagir com o ambiente, isso continua intacto, não é? Ainda que a fala e os movimentos dificultem gradualmente a comunicação oral, outras formas de comunicação são desenvolvidas, como a mímica facial, e há uma série de técnicas utilizadas ao longo do processo, né? Desde o uso de tabelas com alfabetos que permitem ao paciente que não consegue mais falar, ele consegue se comunicar através de expressões faciais diante de um cuidador que use a tabela para que ele se comunique. Hoje nós temos programas de computação que ajudam nessa comunicação através de piscamento, né? Há programas que já viabilizam a comunicação, inclusive o indivíduo fica conectado ao mundo e à internet através de movimentos de piscar e o programa reconhece e elabora o que a pessoa quer comunicar. A partir de quanto tempo, a partir do momento que a pessoa é diagnosticada, né, para os primeiros sintomas, como a perda da fala, qual o período de tempo? Então, como eu disse, a maioria dos casos começa com perda de força. Numa perna, na outra perna, braço, às vezes a perda de força é na musculatura da deglutição, na musculatura da língua, da face. Então, cada caso tem uma evolução particular. E, assim, o tempo, como eu disse, depende da resiliência do paciente, depende de fatores que muitos ainda são desconhecidos, porque que alguns têm uma evolução mais branda, outros têm uma evolução mais rápida dos sintomas. O que se sabe, assim, em termos de causa, né, há um grupo de em torno de 5% dos casos que tem uma causa genética. Esses são a minoria, né? A maioria, 95% dos casos, são esporádicos, aqueles que acontecem sem nenhuma correlação genética. Inclusive, doutora, eu estava lendo, pesquisando sobre a doença e eu vi que alguns casos são desencadeados através de choques elétricos, outros por terem uma atividade muito intensa, atividade física muito intensa. Isso é verdade? Como eu disse, não se tem uma causa clara. São conjecturas a partir de casos clínicos, então questiona-se, será que a atividade física é excessiva? Será que um choque elétrico, um choque emocional, alguns colocam? Isso é uma incógnita no sistema nervoso. Na verdade, é o sistema mais misterioso que a gente tem, ele tem muitos segredos, então conjectura-se isso, mas atribuir a atividade física, a um choque elétrico exatamente, isso ainda não consegue se estabelecer como causa.
E muita gente, inclusive, tem curiosidades sobre a esclerose lateral amiotrófica. Vamos conferir algumas delas. Doutor, eu gostaria de saber se o portador da ELA raramente ficam deprimidos? É verdade, a resiliência dos pacientes é algo extraordinário de se observar e é uma escola para nós que cuidamos deles. Eles são pacientes que desenvolvem uma forma de lidar com o cotidiano da doença que surpreende. Meu nome é Genilson, é verdade que quem tem ela não precisa pagar nem água e nem energia? Esse é um direito legítimo que eles deveriam ter, uma vez que as demandas de água e energia elétrica são muito altas, porque eles dependem de aparelhos, muitos aparelhos de respiração, como eu disse, de internet, de programas que são conectados para mantê-los vivos. E essa demanda, para essa demanda é justo que eles sejam isentos de contas de água, luz e telefone, além de outras ajudas. Esses pacientes muitas vezes precisam de 3 cuidadores em tempo integral, o que é um outro ônus muito grande para as famílias. Então é um direito e há muitos pacientes já lutando por ele. Dúvidas esclarecidas, e a senhora também estava falando sobre cuidadores. Como esses cuidadores são capacitados e que orientações são essas que eles recebem? Os cuidadores são fundamentais na sobrevida, na prevenção de complicações inerentes à condição do paciente que está sem conseguir se movimentar. Então, o cuidador é fundamental para ajudá-lo na alimentação, para evitar que ele desenvolva escaras, que são úlceras decorrentes de pressão excessiva, porque ele fica muito tempo numa dada posição. E a questão da comunicação. Então, a inter-relação paciente-cuidador nessa patologia é algo assim fundamental para que ele se mantenha vivo. O treinamento, infelizmente, a gente ainda não tem a nível nacional programas de treinamento para pacientes portadores dessa patologia, programas governamentais voltados para o treino e o preparo dessas pessoas. Eles são, de um modo geral, profissionais da área de enfermagem que se dedicam e aprendem aquela comunicação através daquela técnica que eu falei, da leitura com tabelas de alfabeto e tudo mais. Então, há um treinamento, há eu diria assim, a boa vontade em aprender, dedicação, faz com que nós tenhamos alguns profissionais que abracem a causa e se dediquem de fato e modifiquem a história de vida dos pacientes. Então eu tenho muito apreço pelo trabalho do cuidador e eu creio que em curto prazo nós teremos um treinamento mais específico voltado para o preparo do cuidador especializado nessa patologia. Quais os profissionais que estão envolvidos no cuidado com o portador da ELA? Muito importante essa sua colocação. A ELA é uma doença que exige um apoio multidisciplinar. O que significa isso? É uma patologia que exige o acompanhamento de perto de profissionais como neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e cuidadores de apoio de um modo geral. Mas do ponto de vista multidisciplinar, profissional, essas são as principais especialidades que podem contribuir para melhorar a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes portadores da ELA. Doutora Maria do Desterro, eu percebo pela sua postura que a senhora tem todo um cuidado com seus pacientes. Como é na hora de dar um diagnóstico, né? Dar a notícia para o portador da ELA? A notícia da patologia é um direito, assim, o paciente tem direito a ter o nome do diagnóstico dele. Uma vez que ele é cognitivamente são, ele tem direito a ter essa informação o quanto mais precocemente possível,
para que ele possa nortear seus projetos de vida em função de uma nova dinâmica, de um novo prognóstico que se impõe. Então ele precisa desse diagnóstico, ele não pode ser ocultado dele, é o meu ponto de vista. E como eu falei anteriormente, eu procuro dar o diagnóstico sempre acompanhado da ideia da esperança, da ideia de que dentro do paciente há fontes de resistência ou de resiliência que podem transformar uma doença de prognóstico bastante reservado num desafio que ele pode superar as expectativas relacionadas ao prognóstico da doença. Então, eu procuro colocar dessa maneira. Para que o portador da ELA, esclerose lateral amiotrófica, tenha uma melhor qualidade de vida, o que a senhora indicaria para esses portadores? Que eles se engajassem num programa multidisciplinar de tratamento. Um programa que envolve psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, esses profissionais são fundamentais. Ainda em relação ao tratamento, hoje está disponível na rede pública o principal medicamento que se coloca para o tratamento dessa patologia. Então, é distribuído gratuitamente à população. E quanto mais precocemente o tratamento é iniciado, melhor o prognóstico. Quais as últimas notícias do mundo científico, digamos assim, dos avanços referente a ela? Então, tem sido, como eu falei, é uma patologia que atrai muitas linhas de pesquisa, muitos projetos. Então, temos pesquisas com célula-tronco em andamento, ainda não estão plenamente disponíveis, essas linhas de pesquisa ainda estão restritas ao ambiente experimental, mas representam uma luz no fim do túnel, a possibilidade de se ter a curto, médio prazo alguma nova modalidade terapêutica que possa dar melhores resultados em termos de tratamento. Porém, a nível de clínica, tanto aqui, tanto a nível de Brasil como fora do Brasil, no primeiro mundo, o tratamento ainda reside nessas modalidades interdisciplinares e na medicação que é distribuída na Secretaria de Saúde. Qual a importância da família, dos amigos, estarem perto de uma pessoa que foi diagnosticada com a esclerose lateral amiotrófica? É fundamental. O apoio da família, o apoio dos amigos é fundamental, como para qualquer outra patologia que esteja relacionada à necessidade de uma luta diária. Então, o paciente com esclerose lateral amiotrófica, literalmente, ele tem que matar um leão por dia. E matar um leão sozinho é muito difícil, mas se você tem amigos, isso modifica toda a história do paciente. Então, não há como substituir a amizade, o amor, o afeto e a solidariedade. E que recado, como profissional que a senhora daria para aquelas pessoas que estão sendo diagnosticadas agora, recebendo o diagnóstico da ELA? Diria para elas, sejam fortes, levantem a cabeça, há dentro de você mecanismos que a medicina ainda não sabe exatamente quais são, mas são mecanismos de resiliência, de transformação de prognósticos, de superação. É o que a gente chama de neuroplasticidade, é uma capacidade inerente a cada um e numa hora como essa que você tem que enfrentar uma doença neurodegenerativa, progressiva, é hora de achar dentro de si essas fontes. Eu diria para essa pessoa também, a vida é um fenômeno misterioso e eu como cristã, eu creio em Deus e creio que nenhuma experiência é vã, nenhuma experiência que nós passamos nesta vida aqui é por acaso. Nós fazemos parte de um universo belíssimo, misterioso, nós somos seres criados, como eu disse, como cristã eu creio à imagem e semelhança de Deus, e ainda que aqui nós passemos dificuldades,
A nossa meta é entendermos que o corpo físico é apenas uma fase da vida. Há muito mais vida após essa fase do corpo físico. E que a pessoa se alimente de esperança, que desenvolva uma espiritualidade, uma meditação diária, que desfrute mais da vida do que fez até agora e que siga em frente. A senhora disse que é cristã, a senhora falou muito em esperança e para quem é cristão a gente sabe que a esperança não é a última que morre, até porque a nossa ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Viva Saúde, falando, esclarecendo de uma doença que realmente é uma incógnita para muita gente, que é a ELA, a esclerose lateral amiotrófica. Muitíssimo obrigada, doutora Maria do Desterro. Eu que agradeço. A gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas já voltamos com muito mais informações sobre a ELA, esclerose lateral amiotrófica, um exemplo de vida que vem por aí que você não pode perder. A gente volta já.